2014 fica na memória dos portugueses como o ano da queda dos poderosos? Boa tarde, antes de mais, mas qual poderoso é que caiu? Vamos lá ver. Por detrás deste show-off, eu pergunto, caso Portugal que respeita a autorização do abate de milhares de sobreiros em condições de completa ilegalidade por um despacho proferido na véspera de um novo governo tomar posse, o que é que lhe aconteceu? Por água abaixo. Caso dos submarinos, os arguidos todos absolvidos, apesar de, na Alemanha, ter havido condenações por prática de corrupção. Portanto, houve corruptores, mas não houve corrompidos. Caso da contrapartidas dos submarinos, 1,5 mil milhões de euros de contrapartidas em causa, o resultado foi o arquivamento do processo. Caso BES e Grupo Espírito Santo, até agora não aconteceu nada. É preciso dizer que o senhor Ricardo Salgado, que vai, aliás, à comissão de inquérito portar-se perante os deputados com uma arrogância que, de facto, é completamente inaceitável e mostra que nenhum daqueles deputados, inclusive os da própria esquerda parlamentar, sabe o que é que está ali a fazer. Porque a verdade é que estes senhores são responsáveis por uma das maiores fraudes, uma espécie de Dona Branca ao cubo, ou à 10ª potência, vão ali comportar-se com a arrogância própria de quem sabe que está impune. Não lhes aconteceu nada, nem sequer foram constituídos arguidos neste processo. Vistos Gold, a Operação Labirinto, que se falou na peça, foi desencadeada os dias antes necessários para o Ministro da Administração Interna se poder escapulir a tempo, porque é preciso dizer que o Dr. Miguel Macedo, que apresentou a demissão incensado por uma série de opinadores, tinha ido, uns tempos antes, passar um fim de semana com não apenas aquele que é apontado como sendo o principal operacional da rede, o diretor dos registros e notariado, como os dois chineses ligados a este negócio. E o que está aqui em causa, no caso dos vistos gold, é preciso dizer com toda a clareza, é um negócio de dezenas de milhares de milhões de euros, qualquer coisa como 30 mil milhões de euros, num apartamentos de luxo nos terrenos da Feira Popular. Ou seja, a operação foi precipitada precisamente para permitir a fuga do ministro. Swaps, parcerias público-privadas, Operação Furacão, o que é que aconteceu até agora? Rigorosamente nada. Portanto, o que nós tivemos foi condenações, até agora, da primeira instância, as quais, com a única exceção do Duarte Lima, foram todos sobre pessoas, digamos, da área da esquerda, e são condenações de primeira instância. Até haver uma condenação efetiva, vai seguramente muita água correr debaixo das pontes, porque não tendo nenhuma simpatia pessoal ou política por qualquer dos personagens envolvidos nesses processos, a medida das penas aplicadas, por exemplo, no caso da face oculta, é qualquer coisa que não pode deixar de suscitar interrogações. Se Armando Vara, porque recebeu umas caixas de robalos e alegadamente recebeu umas caixas de robalos e mais 25 mil euros, apanha 5 anos de prisão efetiva, Ricardo Salgado deve ir apanhar uns 500 de certeza. E até agora não lhe aconteceu nada. E, portanto, nós estamos aqui perante uma situação de uma enormíssima gravidade, que, aliás, depois passa por este panegírico do super-juiz, que há uns anos atrás era o Rui Teixeira, agora é o super-juiz Carlos Alexandre, em que ninguém se interroga o que é o Ministério Público, o que é o Tribunal Central de Instrução Criminal. E esta discussão tem de ser tida, independentemente dos envolvidos, sabe? Eu sinto-me completamente à vontade para falar sobre este tema, porque, primeiro, é sabida a minha completa discordância e divergência relativamente, por exemplo, em relação a José Sócrates, como em relação aos outros governantes todos, de que se poderá referir a este respeito. Agora, o que posso dizer é que é intolerável, por exemplo, esta técnica de detenções para sujeitar pessoas que não faltaram ou não incumpriram obrigações do processo, sujeitá-las a interrogatório, com a presença da comunicação social a filmar com todo o aparato essa detenção. É absolutamente inadmissível esta sucessão, esta catadupa de violações cirúrgicas do segredo de justiça que vem sempre do lado da acusação. E, portanto, eu diria que nós não estamos aqui perante o ano da justiça, nós estamos aqui perante o ano da injustiça. E salientaria, por fim, ainda uma coisa que é esta, daqueles casos todos que eu referi, já agora referir um outro, que é o do arquivamento do processo contra o Presidente do Governo Regional da Madeira pela ocultação da dívida da região no valor de 1,5 mil milhões de euros e que o Ministério Público arquiva porque, de acordo com uma informação prestada pela Sra. Procuradora-Geral da República, que se tivesse vergonha na cara já se tinha demitido, ouvido o ministro Vítor Gaspar, o mesmo declarou que não tinha havido prejuízo para o Estado. Então, oculta-se uma existência de uma dívida
que obviamente ajuda a engordar a dívida geral do país e com base na qual, por exemplo, se rapa os complementos de reforma aos trabalhadores reformados do metro, que estão neste momento amputados em mais de 50%, 60% dos respectivos rendimentos, e disto não houve prejuízo para o Estado. Portanto, nós estamos aqui perante uma justiça um aparato da justiça que não tem nada a ver com a realização da justiça, e mais do que isso, põe gravemente em causa os princípios de um Estado de Direito Democrático. E o Partido Socialista tem uma especial responsabilidade nisto. Deixe-me só terminar dizendo o seguinte, é que os partidos políticos que têm estado no poder, o PS e o PSD, com grande responsabilidade do Partido Socialista, têm tido sempre a posição de só achar que isto está mal quando isto lhe bate. Quando chega ao poder, como já sucedeu, por exemplo, com o António Costa, quando foi Ministro da Justiça, em vez de ter introduzido as reformas democráticas que se impunham, achou que isto podia ser uma arma de arremesso útil para abater adversários políticos e adversários incómodos. E manteve e agravou exatamente estes mecanismos. Garcia Pereira, a mediatização de alguns ou de praticamente todos os processos que enunciou, alguns deles também os tinha aqui para falarmos um pouco, mas está-se a criar aqui algum... E é a questão que lhe coloco, não estou a dizer que existe, mas... Está-se a colocar algum tipo de ilusão perante os contribuintes portugueses, perante os cidadãos portugueses, de uma justiça mais forte, mais justa, passa a redundância, quando na realidade não é isso que acontece? Sim, eu julgo que é óbvio. É óbvio que certos setores da justiça, a começar pelo Ministério Público e a acabar pelos justiceiros que andam pela justiça, há de facto essa ideia, essa tentativa de passar a ideia de que agora chegou a altura de combatermos os poderosos, os ricos e os poderosos aqueles que as pessoas se habituaram a identificar como tendo poder, agora nós estamos a chegar a ele. Eu já conheço esse discurso há muito tempo. Eu fui Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados entre 1999 e 2001 e defendi exatamente os mesmos princípios que estou aqui a defender. Se uma pessoa praticou um ato ilícito de gravidade, deve ser condenada. E deve ser condenada se ao crime corresponde pena de prisão e se verificam os demais pressupostos para aplicar uma medida penal, uma pena dessa natureza, deve ser essa que deve ser aplicada. Mas as pessoas devem ser julgadas nos tribunais de julgamento. Não é para ser julgadas nem pelo Correio da Manhã TV, nem pela senhora Felícia Cabrita, ou pelo Jornal I, ou por outro qualquer. Se fosse para isso, nós dispensávamos os tribunais e as pessoas passavam a ser julgadas designadamente por este tipo de, entre aspas, jornalismo. Por outro lado, avançando um bocadinho, veja que hoje o Ministério Público, até agora o Ministério Público, escolhe o juiz de instrução que quer, à sua medida, para os processos que lhe interessa. Porque basta que o Ministério Público atribua ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal a alegada investigação de um determinado caso, para que, forçosamente, até setembro último, o juiz de instrução fosse sempre o mesmo, o Dr. Carlos Alexandre. E pior, o Dr. Carlos Alexandre é o juiz de instrução na fase de inquérito, naquela fase em que, mercê das sucessivas reformas introduzidas no processo penal, o Ministério Público é praticamente rei e senhor para acusar e, diga-se também, para arquivar, que é um poder ainda menos controlado do que o poder de acusar. Mas chegou ao fim e produziu uma decisão de arquivamento. O queixoso pode reagir, requerendo a abertura de instrução. Ou uma decisão de acusação, o arguido que foi acusado pode reagir requerendo a abertura de instrução. Essa instrução vai decorrer perante quem? Perante o mesmo juiz de instrução, que já foi juiz de instrução durante a fase de inquérito e, portanto, emitiu os mandatos, assinou as ordens de busca, foi responsável pelas medidas de coação. Isto é que já tem um juízo formado sobre aquela matéria. Para quem não esteja tão por dentro destes assuntos jurídicos, Garcia Pereira, e peço-lhe que nos ajude também a perceber, cria estranheza, é isso que está a dizer? É pior do que isso. Vamos lá ver. Há muito tempo que o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem afirmou um princípio que é este: a justiça não pode apenas ser feita, nem deve apenas ser feita, deve também parecer ser feita. Isto é, não é possível. Há um princípio fundamental que é de qualquer Estado de Direito, que é o princípio do juiz natural. Isto é, não é o juiz ou o Ministério Público que escolhe os processos, são os processos que, por sorteio, designadamente escolhem o juiz, digamos assim. Ora, esse princípio está completamente liquidado nos principais processos criminais. Segundo, este espetáculo sistemático a que nós temos assistido, que é o da violação contínua do segredo de justiça, destinada a permitir ganhar na Secretaria aquilo que, pelos vistos, não se consegue ganhar em campo. É inaceitável, por exemplo, que o mesmo Ministério Público, ciência de farrunca, para
promover a detenção e depois a aplicação de uma medida de coação de prisão preventiva a uma determinada pessoa que é suspeito da prática destes ilícitos criminais e que depois, num caso ao lado, uma pessoa que é suspeita da prática de 50 desses ilícitos criminais, cujo valor envolvido é 100, 200 mil vezes superior, já não promova nada disso, nem promova uma única diligência de prova a sério. Não é estas coisas para as televisões filmarem à porta da casa da Quinta da Marinha. Porque, como é óbvio, e nós não somos tolos, o Dr. Ricardo Salgado não ia ter os documentos comprometedores das suas atividades exatamente na residência que meio mundo sabe onde é que é. Portanto, não estou a falar disso. Estou a falar nas diligências de prova destinadas no interior das instituições bancárias e fora delas, designadamente no estrangeiro. A detenção das pessoas e a aplicação das medidas de coação. Porque qualquer destas pessoas, neste momento, qualquer dos membros da família Espírito Santo, sai amanhã do país sem cumprir uma única medida. Porque a verdade é que não lhe foi aplicada qualquer espécie de medida. Estão a brincar connosco. Quer dizer, isto mostra, é preciso dizer isto com toda a clareza e com toda a coragem. Quer dizer, como é que é possível o Ministério Público atrever-se a arquivar o processo da contrapartida dos submarinos? Porque sim. Quer dizer, isto é possível. Quer dizer, então, perante os elementos, toda a gente vê o que é que se passou ali. Não se fazem a tempo, as diligências devem ser feitas e depois, pura e simplesmente, se mete no saco. E, por último, quer dizer também que grande parte desta criminalidade económica ou financeira pôde desenvolver-se com base em leis de regularização fiscal, duas delas da autoria de José Sócrates, uma delas da autoria do atual governo, que permitem que, mesmo que o dinheiro tenha origem ilícita, desde que pague uma determinada percentagem ao Estado, digamos, torna-se lícito metê-lo cá dentro em Portugal. E, portanto, é evidente que com mecanismos destes não é possível esperar que haja qualquer ataque efetivo àqueles que são responsáveis por este tipo de criminalidade. E, portanto, eu insisto num ponto. Num Estado de Direito não pode haver poderes ilimitados e poderes insindicáveis, seja de quem for. Para irmos mais longe, nós podíamos dizer assim: os tribunais são o único órgão de soberania que não tem uma legitimação democrática eletiva. Os outros a gente vota, ou diretamente para o Presidente da República e para os deputados da Assembleia da República, indiretamente para o Governo. Para os tribunais não se vota. Ora, o meu caro amigo e o meu caro amigo, o engenheiro Luís Gomes, faz a menor ideia de como é que são formados os titulares dos órgãos de soberania? Como é que a sociedade no seu conjunto exerce um poder de controle democrático relativamente aos poderes de alguém entender, decretar para um determinado processo, para um determinado despacho, que acha que há justo receio de fuga, com regras absolutamente inquisitoriais? Que a maior subjetivas. E subjetivas, arbitrárias, e que as pessoas só compreendem, porque exatamente estas questões não são discutidas com base em princípios, mas são muitas vezes discutidas com base em oportunismo político. As pessoas só percebem... Tem que passar ainda a palavra ao Luís Gomes, só quando lhes caem em cima. Porque a verdade é que nós estamos a assistir aqui a uma reedição de um jogo absolutamente perverso que já se tinha conhecido, no caso da Casa Pia, que é: olha, o senhor fica detido porque eu entendo que, nos termos de folhas 2122, há justo receio de fuga. Sim, senhor, então eu fico detido preventivamente. Fico preso preventivamente. Agora vou recorrer dessa decisão. Para recorrer dessa decisão, eu preciso saber qual é o fundamento da decisão. Diga-me lá o que é que consta de folhas 2100... Deixe-me só terminar para explicar isto. Diga-me lá o que é que consta. Não digo, porque isso está em segredo de justiça e o senhor não tem acesso a essa parte do processo. Bom, era isto é um processo absolutamente inquisitorial. E, por último, o mesmo Ministério Público que não prossegue o procedimento criminal contra o Dr. Alberto João Jardim, é o mesmo Ministério Público que anda aí pelas câmaras municipais, atrás de presidentes da Câmara, que não cumpriram uma mera formalidade de uma nova regra contabilística que, entretanto, entrou em vigor, para espetar com um processo de crime em cima. E, portanto, o que nós temos aqui, de facto, são dois pesos e duas medidas, e as coisas devem ser ditas exatamente desta forma.